dia a todos. Inicialmente é uma alegria grande estar aqui em nome não somente da AME Goiás, ou AME Goiânia, mas também em nome da AME Brasil. Hoje pela manhã o nosso presidente, o Gilson, pediu que transmitisse a todos um abraço e o apoio da AME Brasil a esse tipo de essa iniciativa de defesa da vida. Ana Paula nos pediu para falar sobre o direito de nascer e gostaria de dizer que a gente vive agrilhoado, presos a algumas correntes. E não vou falar correntes espirituais, vou falar de correntes ideológicas, filosóficas, que têm conduzido o nosso mundo a uma condição um tanto estranha. Quando o livro Interpretação dos Sonhos completou 100 anos, James Hillman, um psicanalista americano, junto com Joe Montana, que é um cineasta, eles escreveram um livro chamado 100 anos de psicanálise, reticências e o mundo continua cada vez pior. A gente tem visto, é momento de transição, a gente está vivendo uma transição um tanto complicada, que ao invés de nos libertar, tem trazido mais correntes. E nós perguntamos inicialmente a quem interessa o aborto. Essa foto aí em cima, que parece uma foto muito bonitinha, mas é uma realidade na Itália de 1944, quando, devastada pela guerra, com a queda do Dulce, crianças eram simplesmente vendidas ou abandonadas. A quem interessa o aborto? Segundo o Conselho Federal de Medicina, interessa a mulher pelo princípio da autonomia. A serviço de quem estavam os conselheiros do Conselho Federal de Medicina quando falaram isso? Inconscientemente, eu diria que a serviço de forças muito estranhas que têm governado alguns interesses na Terra. Quando eles dizem que interessa a mulher pelo princípio da autonomia, devemos perguntar às mulheres. Então, vamos ver aqui se passa o vídeo aqui. Está aqui, ó. Um pouquinho de paciência, nós temos alguns vídeos. Vamos ver se roda. Thank you. Thank you very much. Oh, now it works. My name is Mette Gjerskov. I am from the Danish Vocês vão ter Parliament. que ler I'm a legenda, que former todos os vídeos minister. são em inglês. And first allow me to express my respect for all the work Isso é you uma do assembleia na ONU, tá? for women all over the world and of course Africa. I was a bit provoked by the thought of new colonialism. Being from Europe, of course this hurts me. And so I would like to share a bit, because I have been to Africa, and I know that there are different countries, and I've been to Zimbabwe and Mali and Tunisia and Tanzania and Kenya and Rwanda, and a lot of African countries. And I've spoken to a lot of African women. And my lesson learned from being from a colonialistic society is do no harm. Allow people to make their own choices. And when I've been to Africa, I've spoken to a lot of women, and some women want this, and some women want that. But I think we should allow them to decide for themselves. Ela é pró-aborto, tá? And that includes freely decide over their own body, their own sexuality, when and how many babies they want, if they want contraception, if they want abortion. We don't have to put it on anybody else. So if you want to make sure that you don't start a new colonization, let people make their own choices, decide over their own body. Thank you very much. Sorry, I'd like to address the lady who had spoken, the Danish lady who had spoken about comparing African women not having the right to choose what to do with her body and it being colonization. It's actually quite amazing how you were able to kind of twist that into shape, to that thought. But
I must say this to you. I am from a tribe called the Igbo tribe in Nigeria. If I tried to translate in my native tongue what it means for a woman to choose what to do with her body, I couldn't. Most of the African native languages don't even have a way of phrasing abortion to mean anything good. Now, as communities of people and as societies, where it actually then becomes colonization, a neo-colonization, is that people from the Western world come to Africa and try to give us these kinds of language that we could never translate into our native tongue. They tell us that it actually can mean something for a woman to do something with her body, which isn't really morally bad. But anyway, the first thing that we have to think of and remember is that as communities, which was one thing I highlighted right at the beginning, culturally, most of the African communities actually believe, by tradition, by their cultural standards, that abortion is a direct attack on human life. So for anybody to convince a woman that abortion is good, sorry. So, I'm sorry. So for anybody to be able to convince any woman in Africa that abortion is actually a good thing and can be a good thing, you first of all have to tell her that what her parents and her grandparents and her ancestors taught her is actually wrong. You're going to have to tell her that they have always been wrong in their thinking. And that, madam, is colonization. Então, a autonomia da mulher é algo que surgiu, ou uma ideia que surgiu, dentro de um laboratório intelectual. 85% da população brasileira rejeita o aborto. E por que falar, então, em autonomia da mulher se não se respeita a opinião que garante essa autonomia de 85% da população? Quando começa tudo isso? A gente vê que começa no início do século XX, final do século XIX, mas a campanha massiva contra a vida e pelo controle populacional tem o auge na década de 50, quando a Ford Foundation patrocina os estudos sobre demografia. E nos estudos sobre demografia nós temos dois pontos culminantes. O lançamento da revista Demography, em 1950, e o relatório Kissinger, de 1974. Estabelecem diretrizes para o controle populacional, principalmente em 13 países chaves para o fornecimento de alimento e energia. O Brasil é um desses 13 países. Recomenda, para efetivar a realização do controle populacional, o envolvimento ativo em organizações de direitos das mulheres, tendo como órgãos financiadores entidades internacionais como a OMS, a ONU, através da Organização Mundial da Saúde. A grande instituição pró-aborto no mundo chama-se Organização Mundial da Saúde. Quando propuseram que a Associação Médico Espírita Internacional tivesse cadeira na Organização Mundial da Saúde, eu fui um dos que ponderei contrariamente, junto à doutora Marlene Nobre, que a Organização Mundial da Saúde é uma instituição abortista, ela promove o aborto no mundo inteiro. Qual seria o nosso papel lá e que voz nós teríamos? Se for apenas para assinar documentos da OMS, nós estaríamos traindo os nossos princípios pró-vida. A Ford Foundation, ela estabelece que o crescimento populacional, o que é interessante, que a Ford Foundation ela foi fundada pelos descendentes de Henry Ford. Ela tem tanto suporte, tanto a Ford Foundation quanto a Rockefeller Foundation, os seus herdeiros, e não os patronos, eles são globalistas, eles tendem a encarar o mundo como uma comunidade de pessoas extremamente integradas, indissociáveis, indistintas, que são forças da produção e devem ser comandadas por uma pequena elite. Isso não é capitalismo, isso não é socialismo, isso é o chamado globalismo.
Quem é contrário ao globalismo defende os direitos individuais. Essas fundações, tanto a Ford Foundation quanto a Rockefeller Foundation, são instituições globalistas. E a Ford Foundation, ela diz que o crescimento populacional desde a Segunda Guerra, com crescimento sem controle entre as nações em desenvolvimento, dobrou a população planetária ao longo dos 50 anos. Ante essa explosão demográfica, que é aparentemente incontrolável, ela criou um fundo especial para o desenvolvimento da demografia, com foco principal na saúde reprodutiva. Então, desde a década de 50, a Fundação investe centenas de milhões de dólares em saúde reprodutiva. Ou seja, controle de natalidade pelo uso de anticoncepcionais, práticas de aborto, principalmente, desenvolvimento de programas para propagar a autonomia das mulheres, programas que envolvem líderes comunitários, líderes religiosos, uma infiltração muito grande e uma associação muito grande em questões ideológicas, tanto que hoje aborto é uma bandeira da esquerda, e tradicionalmente, até antes da década de 50, era uma bandeira dos chamados liberais, que passaram a ser conservadores. Hoje é uma bandeira ideológica das esquerdas. Todos esses movimentos com cunho ideológico que não olham para o indivíduo, mas olham como se todos fôssemos um só, o movimento de LGBT, movimento feminista, tudo isso que aparentemente fala em o direito de um indivíduo, trabalha por um processo de globalização, onde olha a massificação. Desde quando a intimidade de cada um, ou a orientação sexual de cada um, deve ser assunto político ou ideológico? Desde quando os direitos de uma mulher como ser humano devem ser assuntos políticos ou ideológicos? Mas tudo isso entra dentro de uma orquestração, financiado por fundações como a Ford Foundation e a Rockefeller Foundation. Os recursos da fundação também deram apoio financeiro para a participação de pessoas dos países em desenvolvimento em um simpósio sobre tópicos médicos, éticos e legais relacionados sobre quando começa a vida humana na Iowa University, e eles concluíram que a vida humana começa no nascimento. Então, fazer aborto é algo muito interessante, na visão deles. Em 1967, a ONU criou a United Nations Population Funds, que tem como objetivo o financiamento de projetos demográficos focados no controle da população. Eu não vim aqui fazer uma palestra muito tranquilinha, não. É porque o assunto não é tranquilo, né? Então, a OMS, em 2012, ela criou um protocolo para abortamento seguro e financiou a propagação desse protocolo no mundo inteiro. Em Goiânia, nós tivemos a aplicação desse protocolo em 4 unidades, incluindo a Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição católica, apoiado firmemente pelo governo do Brasil, pelo Ministério da Saúde, pelos nossos 2 últimos presidentes, a última que sofreu impedimento, que são pró-aborto. E é um absurdo um hospital religioso como a Santa Casa de Goiânia receber esse tipo de treinamento, mesmo com a desculpa que é um treinamento do Ministério da Saúde apoiado pela OMS. Uma pesquisa eletrônica, uma pesquisa no endereço eletrônico, no site da OMS, quando a gente coloca como variável de pesquisa o termo abortion, nós temos 29 mil resultados, sendo os mais relevantes as diretrizes clínicas para abortamento seguro e a edição especial de sua revista científica, cujo tema é expandindo acesso para o aborto médico, né, nos países em desenvolvimento. Na opção regulação de fertilidade, as técnicas para o aborto induzido, vem como primeiro capítulo da pauta apresentada. Ou seja, a OMS, ela não apenas financia o aborto, como ela é uma instituição com fundos riquíssimos que investe pesadamente na propagação do aborto e na ideia de que o aborto é uma técnica médica segura que garante a autonomia da mulher, mas não perguntaram para a mulher o que é.
As organizações pró-aborto no Brasil dizem que o número de mortes de mulheres devido ao aborto ilegal conta-se aos milhares, mas uma pesquisa que eu fiz nos dados do DataSUS, essa pesquisa é de 2013, e eu peguei dados até 2010, nós vimos que de todas as 1.157 mortes de mulheres em idade fértil, 32 foram devido ao aborto espontâneo ou não especificado, legal ou ilegal. Então, não tem milhares de mortes no Brasil devido ao aborto. Essa ideia é uma ideia que é propagada, e se nós pegarmos os dados, então, que temos oficialmente, pelo DataSUS, nós perguntamos onde é que estão essas milhares de mortes. Porque um dos argumentos para legalizar o aborto é que morrem-se mulheres em idade fértil porque fazem aborto ilegal. Mulher em idade fértil, necessariamente morte de mulher em idade fértil, é registrado em atestados de óbito. Faz tempo que eu não preencho um atestado de óbito, mas esse campo ainda existe. Aborto no Brasil, 85% de nossa população é contrária ao aborto. O número de mortes maternas decorrentes de abortamento ilegal tende a ser superestimado. Quem fala isso é esse autor, nesse artigo que é extremamente interessante e é gratuito. Então, nós temos uma tendência muito grande em superestimar, no mundo inteiro, o número de mortes decorrentes de abortamento ilegal. Isso tudo porque estamos sem saber a serviço de uma ideologia. A política do aborto é também uma política ideológica. Em 1919, um dos filhos diletos de Satanás, Georg Lukács, assumiu o Instituto da Cultura da Hungria. O que Lukács fez? Ele perseguiu todos os religiosos e os grandes orientadores. Era a ascensão do Partido Comunista na Hungria. E ele passou a dar educação sexual nas escolas. As crianças passaram a aprender sobre sexualidade nas escolas, desde a tenra idade. Isso que o governo do PT fez no Brasil nos últimos anos. As nossas crianças hoje têm manual de como coloca o peru dentro do buraquinho, ou da amiguinha ou do amiguinho, né? Porque agora tem um incentivo muito grande a uma sexualização muito precoce das crianças. Isso não é novidade. Georg Lukács fez isso na Hungria. Então, ele criou um programa de educação sexual radical e palestras sexuais. Distribuía literatura contendo imagens que instruíam graficamente os jovens a enveredar pelo amor livre. Isso não é o MEC, tá? O MEC fez isso 100 anos depois, quase. Mas está fazendo isso até hoje e ninguém fala nada, né? Quer dizer, as pessoas falam, mas as vozes que falam são caladas ante interesses que existem, inclusive na nossa imprensa. Um incentivo à intimidade sexual, ao mesmo tempo que a mesma literatura os encorajava a ridicularizar e rejeitar a ética moral cristã, a monogamia e a autoridade da Igreja. A Hungria era um país católico, se tornou um país ateu. Tudo isso acompanhado por um reinado de terror cultural perpetrado contra os pais, sacerdotes e dissidentes. Os pais que se opunham eram presos. Não é à toa que hoje 40% das mulheres húngaras acham natural se prostituírem para ganhar algum dinheiro. Se precisarem, se prostituem. A política do aborto como ideologia, ela encontra em Marcuse, já no final da década de 50, esse psicanalista alemão que conseguiu fazer uma leitura marxista de Freud, escandalizando Freud e o próprio Marx, né? É muito interessante como as ideias marxistas originais, a partir da escola de Frankfurt, elas foram modificadas para atender alguns interesses. Então, Marcuse, ele dizia que o homem reprimido, puritano, ele tem que largar essa repressão, o puritanismo, e fazer sexo, fazer amor. Lembra do faça amor, não faça guerra? A revolução hippie é um fruto direto do pensamento de Marcuse. O movimento hippie, Woodstock,
que pareciam ser fruto da decadência do modelo da sociedade americana, fruto do capitalismo decadente e materialista, na realidade são fenômenos inoculados na sociedade americana. A nossa natureza pede que lutemos por nossa individualidade. A grande conquista do homem no desenvolvimento da consciência foi o desenvolvimento do ego. Inicialmente, nós tínhamos um nível de consciência coletiva. Quando nós estudamos a evolução na antropologia das sociedades humanas, nós vemos que a nossa tendência lá atrás era para uma consciência coletiva. Eric Newman estuda muito bem isso no livro História e Origem da Consciência. Ele diz que a grande conquista foi quando nós conseguimos conquistar o ego, formar o ego, e nós nos vimos como indivíduos. Não existe pior tirania do que a tirania da moda. A moda não a moda fashion, mas a moda que nos impõe novamente a consciência coletiva, que nos tira da consciência individual. Então, eu vou para o movimento hippie. O adolescente, ele tende, quando ele se rebela contra os pais, ele tende a ir em grupo. Então, eu vou para o movimento hippie, não importa a minha idade, eu me torno novamente adolescente, isso na década de 60. Eu estou indo contra uma sociedade que é decadente, um capitalismo que está me matando, eu quero ser livre. Na verdade, foi algo muito imposto e muito bem tramado. Eu não sei se vocês lembram-se ou sabem o que é a Planned Parenthood. Essa organização americana que o escândalo veio no ano passado, é uma organização abortista que foi envolvida num recente escândalo, recebe verbas milionárias do governo americano, pelo Partido Democrata. Alguém já ouviu falar na Planned Parenthood? Viram o escândalo da Planned Parenthood desde o ano passado? Tem acompanhado? Alguns milhões de dólares. Então, nós vamos ver um vídeo de 7 minutos, se for o caso. Eu corto se eu estiver extrapolando o tempo. Só para vocês terem uma ideia, os donos da Planned Parenthood, ou os diretores da Planned Parenthood em todos os Estados Unidos, eles andam são pessoas muito simples. Andam em carros baratos como Maserati, Ferraris. Isso tudo não pelas verbas do governo, mas pela venda de órgãos nobres, como, por exemplo, óleos de bebês. O momento certo de sacrificar o bebê, a técnica certa de fazer o aborto no bebê, numa idade boa, que permita extrair a retina antes que ela seja pigmentada. A forma boa de fazer o aborto, de modo de extrair o bebê para que a indústria cosmética possa aproveitar os órgãos para vender produtos caríssimos. Se vocês não viram o que era a Planned Parenthood, preparem-se para esse vídeo também com dublagem. If you're like 7 in 10 Americans, you probably haven't heard anything at all about Planned Parenthood killing unborn babies and then selling their body parts to the highest bidder. You've probably heard about a random dentist killing a magic lion out in Zimbabwe. You've probably heard about Miley Cyrus's armpit hair, but the media don't want you to know that your tax dollars are funding the mass murder and organ harvesting of actual children in the womb. I'm Ben Shapiro, and this is Hardwired. So, why are the media covering up the brutality of Planned Parenthood? Because it might make you uncomfortable. Worse, it might make Democrats uncomfortable because Democrats love Planned Parenthood. The Democratic Party platform stands for the ability of a woman to crush her baby's head 1 minute before birth, and they want you to pay for it. It's actually in their platform. Quote, Democratic Party strongly and unequivocally supports Roe v. Wade and a woman's right to make decisions regarding her pregnancy, including a safe and legal abortion, Roe versus regardless Wade é a of lei que ability permite to o pay. aborto nos Estados Unidos. President tá? Obama, Foi o as a caso state que senator gerou a in lei. Illinois, he actually called for a fully formed living baby to be killed after birth. He said such a child was merely a fetus outside of the mother's womb. That's how Democrats think. We have it on gruesome tape. Here's a top Planned Parenthood doctor talking about how to use less crunchy techniques to kill babies so that their organs can be more easily sold. How he feels about using a less crunchy technique to get more whole specimens. And here's another top Planned Parenthood doctor talking about the ease with which baby intestines can be harvested and eyeballs can be extracted. These orbits are good too, and at this stage you start to get the retinal pigment epithelium, Yes. which is in the back.
which is, you've collected that before. So all the orbits are so easy. It's just delightful. A third top Planned Parenthood doctor negotiated over baby body part prices while standing over a tray of dissected children. I think the per item thing works a little better just because we can see how much we can get out of it. Now, naturally, Hillary Clinton thinks the people who do this are just wonderful. I'm proud to stand with Planned Parenthood. But when Hillary Clinton is shown video of Planned Parenthood doctors talking about selling organs, even she pretends to find it, quote, disturbing. People who claim they're disturbed by the sale of baby organs, but are totally fine with the crushing of their heads, are moral idiots. It's like saying you're disturbed by the whipping of American slaves, but not by anyone holding them as slaves in the first place. Here's the truth. Abortion ends a human life. The science is settled. By 3 weeks after sperm meets egg, the baby's brain, spinal cord, heart, and other organs begin forming. That's about the time when most women notice they're pregnant in the first place. By week 4, we've got early facial features. By week 7, the baby has toes. By week 9, the baby is developing external genitalia. By week 10, the baby has started growing fingernails. And that's all in the first trimester. That's the least controversial abortion period. But we treat these innocent human lives as junk for the garbage disposal. During the first 3 months of pregnancy, doctors plunge a tube with an edged tip into the womb. They then use the suction power of the tube to literally tear apart the child while it's alive, and then suck the pieces out of the mother's womb. This is called suction aspiration. Unpleasant? Try dilation and curettage. In this version of abortion, doctors use a curette, which chops up the baby inside the womb and then scrapes it right out. As the baby grows, the methods of abortion get uglier and uglier. There's dilation and evacuation, in which doctors use a forceps to crush the baby, including its brain and spine. The pieces are then removed. And as a last resort, doctors use partial birth abortion. Democrats love partial birth abortion. This is a procedure in which doctors use an ultrasound. They find a baby's legs with the forceps. They pull it into the birth canal. They deliver the entire baby except for the head. And then they stab the baby in the skull with the scissors, insert a suction tube into the skull, and suck out the brains. This is also the preferred method for ensuring that the internal organs are best preserved, so Planned Parenthood can hawk them to Big Pharma. Taken in total, these various forms of abortion and others are used to murder approximately 3,000 babies every single day in America. That's over 1 million babies a year. That's 55 million children since Roe v. Wade. The media want to keep us blind to these facts, or perhaps we want to blind ourselves. But by blinding ourselves to murder, we become complicit in it. Então não precisa nem responder a questão que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Chocante o vídeo, né? O objetivo é ser chocante mesmo, porque chocante são essas técnicas e o que existe. A Planned Parenthood hoje ainda não recebe, os seus atos ainda não recebem a divulgação necessária. E ela continua atuando nos Estados Unidos. Mas depois do escândalo, alguns estados estão revendo a lei que favorece o aborto. Alguns estados americanos estão proibindo o aborto. Os espíritos respondem a Kardec que há sempre crime, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Isso porque, na verdade, ela vai impedir que o espírito venha ao mundo e todos nós reencarnamos com um objetivo. Falando do aborto criminoso, no livro Ação e Reação, há a seguinte pergunta: e o aborto provocado, assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que ele seja falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que promove ou que venha conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa,
flagelos esses com os quais, muitas vezes, desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável através do remorso, reterá por longo tempo a degenerescência das forças genitais. No Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, o título do capítulo é Aborto Delituoso, nós lemos que a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória. A misericórdia, ela nos alcança sempre, mas ela não nos livra do erro. Ela não nos exime do pagamento de nossos erros. Ela nos dá oportunidade de repararmos o nosso erro usando da força que nos é possível. Então, ela não nos pune irremediavelmente. Por isso que seria volúpia, não existe a volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. E nós arquivamos as raízes do mal em nós mesmos, e que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, nossos débitos jazem associados. Estão querendo buscar a placa ali, eu já vou então adiantar aqui um pouquinho, para trazer um outro vídeo que é muito interessante. Opa! Essa moça, ela Good morning. sofreu um My name processo is de Gianna dilatação Justin, e and I would sucção, like mas to ela thank you sobreviveu. so much for the opportunity to testify here today. My biological mother was 7.5 months pregnant when she went to a Planned Parenthood and was advised, and they advised her to have a late-term saline abortion. This method of abortion burns the baby inside and out, blinding and suffocating the child, who is then born dead, usually within 24 hours, and there should be a photo there. Yes, this is what I survived. Ela ficou meio pancadinha, mas é muito Instead lúcida essa of menina. dying, after 18 hours of being burned in my mother's womb, I was delivered alive in an abortion clinic in Los Angeles on April the 6th, 1977. You can see a photo as well of my medical records. My medical records state, born alive during saline abortion, 6 a.m. Victory. Thankfully, the abortionist was not at work yet. Had he been there, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Instead, a nurse called an ambulance, and I was rushed to a hospital. Doctors did not expect me to live. I did. I was later diagnosed with cerebral palsy, which was caused by a lack of oxygen to my brain while surviving an abortion. I was never supposed to hold up my head or walk. I do. And cerebral palsy, ladies and gentlemen, is a tremendous gift to me. I was eventually placed in foster care and later adopted. And hear me clearly, I forgive my biological mother. Within the first year after my birth, I was used as an expert witness in a case where an abortionist had been caught strangling a child to death after being born alive. Margaret Sanger, the founder of Planned Parenthood, said the following: "The most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it." Planned Parenthood is not ashamed of what they have done or continue to do, but we will have to give an account as a nation before God for our apathy and for the murder of over 50 million children in the womb. Só minutinho. Planned Parenthood tem escritório no Brasil e atua no Brasil, tá? Com outro nome. Every time we falter in courage as individuals and fail to confront this recebe verbos do evil, Ministério I da wonder Saúde. how many lives have been lost in our silence while we make sure we are lauded among men.
and that we don't offend anyone? How many children have died and been dismembered and their parts sold for our ego, our convenience, and our promiscuity? How many Lamborghinis were purchased with the blood of innocent children? The blood that cries to the Lord from the ground, like that of the blood of Abel. Not one of them, ladies and gentlemen, is forgotten by him. I would ask Planned Parenthood the following questions 38 years later. I would ask them these questions. If abortion is about women's rights, then what were mine? You continuously use the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy, as if you can determine the quality of someone's life. Is my life less valuable due to my cerebral palsy? You have failed in your arrogance and greed to see one thing. It is often from the weakest among us that we learn wisdom. Something sorely lacking in our nation today, and it is both our folly and our shame that blinds us to the beauty of adversity. Planned Parenthood uses deception, the manipulation of language, and slogans such as a woman's right to choose to achieve their monetary aims. I will illustrate how well they employ this technique with the following quote. The receptivity of the masses is very limited. Their intelligence is small, but their power of forgetting is enormous. In consequence of these facts, all effective propaganda must be limited to a very few points and must harp on these in slogans until the last member of the public understands what you want him to understand by your slogan. Adolf Hitler. We often hear that if Planned Parenthood were to be defunded, there would be a health crisis among women without the services they provide. This is absolutely false. Pregnancy resource centers are located nationwide as an option for the woman in crisis. All of their services are free and confidential. They can be reached by texting helpline to 313131. There is access to vital exams for women other than Planned Parenthood. We are not a nation without options. Planned Parenthood receives $500 million of taxpayer money a year to primarily destroy and dismember babies. Do not tell me these are not children. A heartbeat proves that. So does 40 ultrasounds, so do I. And so does the fact that they are selling human organs for profit. Do not tell me this is only a women's issue. It takes both a man and a woman to create a child. And to that point, I wish to speak to the men listening to me. You are made for greatness. You were born to defend women and children, not to use and abandon us, nor sit idly by while you know we are being harmed, and I am asking you to be brave. Estamos efetivamente acorrentados por uma série de ideologias que nos fazem, ao invés de liberdade, nos fazem escravos sem que o saibamos. Não conseguimos mais viver desconectados. Nós estamos intimamente conectados. Porém, não sabemos como usar a nossa liberdade. E ao mesmo tempo que nos conectamos uns aos outros, e isso é extremamente benéfico, nós nos deixamos conectar e nos agrilhoar a correntes poderosas. Ontem, um colega dizia com orgulho que há 31 anos atrás ele pegou o pouco dinheiro que ele tinha como médico iniciando a carreira e financiou um aborto de sua irmã. E dizendo, eu acho que eu fiz o melhor que eu podia fazer para ela, você não acha? Eu falei, você não está me perguntando isso, né? Você quer a minha opinião mesmo? Ele falou, não, não quero não. Eu falei, então tá bom. Estamos agrilhoados. Como nos libertar dessas correntes? Nós tivemos
a lição há 2000 anos atrás. Jesus é o grande libertador. Na introdução do livro Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, Paulo Pereira, um filósofo português, diz que a época do cristianismo nascente, o que era um grande choque era a liberdade dos cristãos, não a liberdade física. A maioria deles eram escravos. Eles eram escravos, mas eles se diziam livres em Jesus. E eu, então, vou trazer uma homenagem aos nossos irmãos evangélicos, que tem uma música linda, que foi apresentada recentemente no The Voice América. There is power in the name of Jesus. E com essa música eu encerro a minha participação. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. O Paxton Ingram, ele é escurinho, ninguém deve estar vendo ele não, mas agora vocês vão sentir. Break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Esse exército somos nós, os que têm consciência. Hey, rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain. I hear the chain falling down. Hey, I hear the chain falling down. I can hear the chain. To break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain. Jesus nos abençoe e quebre as cadeias que nos prendem.